Você já viu alguém andar pela rua com uma cruz de cinza na testa e ficou sem saber o que pensar? Ou talvez até você que já foi na missa e sentiu aquele leve desconforto em entrar no metrô, pegar o ônibus, talvez na faculdade ou no trabalho com aquela marca na testa? Aquele olhar das pessoas que não entendem, aquela sensação de que você está dizendo algo em voz alta que incomoda as pessoas? É exatamente esse desconforto que eu vou tentar explorar no vídeo de hoje, porque esse mesmo desconforto revela algo muito importante. E é justamente sobre uma coisa que a gente não quer ouvir. E aí, meu querido, tudo bem? Meu nome é Rafael, você está no Teologia e Tradição. Desde já, eu peço com um enorme carinho que você se inscreva no canal caso queira se aprofundar mais no cristianismo, principalmente focado no catolicismo. Mas, enfim, o padre coloca a cinza na sua testa e diz aquela frase, bem simples e direta e sem rodeios. Lembra que és pó e ao pó voltarás. Gênesis 3,19. Não é uma poesia, não é uma metáfora, é só um fato que a Sagrada Escritura anuncia com clareza. Eu, você, todos nós vamos morrer, e o seu corpo vai se desfazer e vai voltar à Terra. E o mais engraçado é que a gente vive numa cultura atualmente que gasta fortunas tentando esconder exatamente essa verdade. Tem indústria de anti-envelhecimento, filtro do Instagram, a cultura wellness e toda a obsessão com a produtividade como se mais coisas nos tornassem mais permanentes. A gente acha como se a morte fosse uma possibilidade remota só, coisa de velho, doente e essas coisas. E aí vem um padre com o polegar cheio de cinza, desenha a cruz na sua testa e diz: "Não, meu querido, você não é eterno, você é pó." E esse, na real, é o gesto mais honesto que existe. Mas você pode estar se perguntando de onde que vem isso, porque tem muita gente que acha que as práticas da igreja são invenções medievais. E não é bem assim que as coisas funcionam. O uso das cinzas como sinal de penitência é consequência da própria mortalidade. E isso está nas escrituras desde o Antigo Testamento. O Jó, por exemplo, no auge do sofrimento dele, senta sobre as cinzas. Jonas prega em Nínive e o rei cobre a si mesmo de cinzas como um sinal de conversão. E Daniel faz o mesmo quando ele pede perdão pelo povo. Acontece que a cinza, na tradição da Bíblia, é o símbolo de três coisas inseparáveis: a mortalidade, a humildade e a conversão. E ao contrário do que muita gente pensa, não tem nada a ver com depressão, pessimismo. É um gesto mais de consciência de si mesmo. E essa prática entra formalmente no calendário litúrgico da igreja lá por volta do século V. Porém, a espiritualidade, o símbolo que ela carrega é muito mais antigo. Levando em conta a espiritualidade, é o que a gente chama de memento mori, que significa lembra que vais morrer. E alguns monges levavam a sério como um instrumento de liberdade interior. Isso porque quando você sabe, você pensa que você vai morrer, você para de desperdiçar o tempo com coisas que não valem nada. Então, vamos voltar à pergunta que eu falei lá no começo. O porquê que esse gesto incomoda? Na minha opinião, tem 3 razões reais para isso, e vale a pena a gente examinar cada uma delas. A primeira razão é que a morte é o nosso maior tabu. E é muito curioso, porque a gente vive em uma sociedade que se orgulha de quebrar tabus. A gente vê na TV, hoje em dia todo mundo fala de forma livre sobre sexo, dinheiro, saúde mental, coisas que eram proibidas de mencionar algumas décadas atrás, mas a morte continua sendo um assunto que ninguém quer tocar. Inclusive, o próprio YouTube aqui pode não gostar que eu esteja falando disso. Então eu peço por favor que você dê o like, comente e se inscreva, porque isso ajuda a engajar e alcançar mais pessoas. Mas enfim, a gente meio que fica terceirizando essa questão. Os velhos ficam nos asilos, longe de casa, os mortos ficam nos hospitais, atrás de cortinas. Os velórios duram poucas horas, a gente volta pro trabalho no dia seguinte. É como se toda essa questão da morte tivesse sido minimizada, escondida, deixada de lado da vista. E aí aparece alguém na terça-feira de carnaval se divertindo e na quarta de manhã com uma cruz de cinza na testa, lembrando todo mundo que isso aqui é passageiro. E isso incomoda muita gente porque lembra que a gente estava fingindo esquecer. A segunda razão, na minha opinião, é que esse gesto meio que exige uma humildade pública. Tem uma coisa que é muito específica nesse ritual das cinzas que é diferente de outras práticas religiosas. Ela é bem visível. Você não consegue esconder ela. Não é uma oração interior, não é um jejum que só você sabe que está fazendo. É uma marca no meio da sua testa. Em alguns casos, o padre coloca só na cabeça, mas normalmente é na testa. E acontece que na nossa cultura de hoje em dia, a sociedade tem um problema sério com essa questão de humildade pública. A gente meio que vive na era do marketing pessoal, da marca pessoal,
da narrativa que é cuidadosamente construída através de cada story. E tudo que você, a gente mostra de nós mesmos é algo controlado, otimizado, que a gente pensa bem antes de aparecer. E daí do nada você aparece com uma cruz cinza na testa, dizendo meio que eu não tenho tudo sob controle, eu sou frágil, eu preciso de Deus, eu reconheço que sou um pecador. Isso é meio que contra a cultura de um jeito quase que violento. Em um mundo onde a gente tá todo mundo tentando parecer o mais forte, mais bem-sucedido, mais seguro, você de repente aparece vulnerável de propósito, e isso pode perturbar algumas pessoas. E a terceira razão, na minha opinião, é o símbolo que carrega meio que uma exigência implícita. A cinza não é só uma declaração sobre a mortalidade. O que o padre diz não é só você vai morrer. A forma completa é converta-te e crê no evangelho. E isso a gente vê lá em Marcos 1,15. Ou seja, você vai morrer e isso deveria mudar alguma coisa na forma como você vive agora. Essa é a parte que mais incomoda, porque uma coisa é saber meio que de forma abstrata que a gente é mortal. A outra, que é totalmente diferente, é deixar essa verdade entrar e você se perguntar: o que eu tô fazendo com o tempo que eu tenho? Eu estou vivendo de acordo com o que realmente importa? Afinal de contas, tudo que a gente pode fazer é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Mas a gente se perguntar isso é algo que incomoda, e o símbolo das cinzas meio que força a gente a se fazer essa pergunta, e para quem sabe o significado e te vê, acaba se fazendo essa pergunta também. Mas agora, deixa eu te falar, uma coisa que é bem importante: a quarta-feira de cinza não é meio que só sobre tristeza, não é sobre culpa que te paralisa. O Catecismo da Igreja Católica é bem claro, ele fala da quaresma como um tempo de conversão interior, e é conversão no sentido bíblico, de mudança de direção, uma virada de mente e de coração. Não adianta nada você ir na missa, receber as cinzas, fazer sua penitência na quaresma, que vai sair vídeo aqui no canal sobre isso, se isso não muda você, não te aproxima mais de Deus, não te afasta do pecado. O que a igreja meio que propõe nesse gesto é algo que os filósofos do passado, os estoicos, também já tinham percebido e que São Tomás de Aquino integrou de uma forma incrível na nossa teologia cristã, que é o fato de que essa consciência da própria mortalidade não é algo que deve deprimir, e sim algo que deve libertar a gente. Quando você para de fingir que vai viver para sempre, você para de adiar as coisas que realmente importam. Para de guardar o perdão que você deveria perdoar hoje, para de esperar o momento certo para amar alguém de verdade. No final das contas, você para de investir toda a sua energia em coisas que vão virar cinza junto com você. A cinza na testa é como se fosse um acorda, cara. Só que de uma forma espiritual. E é lógico que a gente usa isso como a cruz, porque não é uma marca qualquer, é especificamente a cruz. E ela lembra a gente que essa mortalidade não é o fim da história. O Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Do mesmo jeito que você vai morrer e também vai ressuscitar. A cruz de cinza na testa carrega duas mensagens importantes ao mesmo tempo. Primeiro, que somos pó, e a segunda é que somos redimidos. Nós somos ao mesmo tempo mortais e destinados à vida eterna. Então agora eu te pergunto, o que você faz com isso? Se você nunca recebeu as cinzas na testa ou faz isso por uma tradição sem pensar muito, eu te faço um convite. Se você ainda não foi na missa hoje, tenta ir. Quando o padre colocar a cinza na sua testa, para, respira, deixa a frase entrar na sua mente de verdade. E depois disso, sai pra rua com a cinza no rosto mesmo. Não tenta esconder, não passa a mão, não vai lavar ela logo de cara. Eu fui 6 horas da manhã aqui e ainda tô com ela na testa. Isso porque você vai estar carregando no rosto uma das verdades mais importantes que existe. E talvez alguém que esteja passando por você na rua ou no serviço, que está sofrendo, que está com medo, vê aquela marca e pensa: aquela pessoa sabe que a vida é séria, aquela pessoa não está só fingindo. É como se você estivesse dando um testemunho silencioso, sem palavras, sem discurso nenhum, só a cinza na testa. E bom, no final das contas, a quarta-feira de cinzas incomoda porque ela é honesta em um mundo que não tolera tanta honestidade sobre quem realmente a gente é. Somos criaturas frágeis que dependem de Deus, com tempo limitado e uma vocação eterna. Talvez, na minha opinião, o mundo precise mais de pessoas que estejam dispostas a andar pela rua, no ônibus, no metrô com a cruz na testa. Precisa mais disso e de menos pessoas nas redes sociais, no Instagram, fazendo uma campanha de marketing pessoal toda bem cuidada.
E bom, o vídeo de hoje foi rápido. Se você curtiu ele, se ele te ajudou a entender um pouco mais sobre o que isso significa, compartilhe ele com alguém que você acha que vai gostar de refletir sobre isso, especialmente agora no início da quaresma. E se você quiser vídeos sobre a quaresma, jejum e coisas relacionadas, deixa aqui no comentário que eu trago para vocês. E por favor, não esqueça de se inscrever no canal. Então é isso, fiquem com Deus, boa quaresma e fui!